Onde há um homem de Deus, um servo, um profeta de Deus na Igreja Universal, ali o Espírito de Deus se manifesta e faz acontecer a sua grandeza. Então você vai ver agora, vai ouvir testemunhos de pessoas que foram abençoadas, contempladas, atendidas, visitadas pelo Espírito de Deus. Vamos ouvir. Tive uma infância bastante conturbada devido às traições da parte da minha mãe para com meu pai. Presenciei por diversas vezes, pelo fato de meu pai ter descoberto essas traições, ele agredia quase diariamente a minha mãe. E isso nos afetava também, porque ele era extremamente nervoso, bebia. Meu pai tinha o vício também do cigarro. Então ele acabava bebendo demais e descontava não só na minha mãe pelo que ela fazia de errado, mas também descontava nos filhos. Então essa era a nossa infância. Eu e minhas duas irmãs presenciamos por diversas vezes sintomas de uma família destruída, um casamento destruído. E isso acabou afetando bastante a nossa infância. Não tivemos muitas brincadeiras de criança, porque logo após esse episódio meu pai veio a falecer. Eu tinha 8 anos quando meu pai veio a falecer e minha mãe cuidando da gente, mas a gente trazia na memória esse filme que a gente via meu pai maltratando minha mãe e não tínhamos alegria. Criança pensa em brincar, se divertir, mas dentro de mim havia uma tristeza muito grande pelo que eu havia presenciado. Sentia angústia, via vultos. Por diversas vezes minha mãe teve que ir no meu quarto ficar comigo que eu não conseguia dormir, era perturbado. Então essa era a minha vida. Foi quando, ao chegar aos 12 anos de idade, eu me envolvi, conheci o mundo das drogas, fumei o meu primeiro cigarro de maconha e fui conhecendo ao decorrer do tempo as demais drogas, porque eu procurava preencher o vazio que havia dentro de mim. Porque a minha infância já tinha sido uma infância perturbada, conturbada pelo fato de eu ver o que acontecia no casamento dos meus pais. Então eu achava que eu também não teria uma família, que eu também não seria feliz. Então eu procurava preencher esse vazio e buscava uma alegria nas drogas. Foi onde eu conheci a cocaína, o crack, o êxtase, o LSD, usei cola, usei vários tipos de droga, procurando preencher esse vazio e ter uma alegria. Só que na verdade era momentânea, e não era uma alegria, era uma sensação, um prazer momentâneo, porque depois vinha a depressão, vinha a tristeza, vinha a angústia. Eu me lembro que eu passava noites e dias alucinados atrás de droga. Minha mãe via o meu estado. Ela pedia, pelo amor de Deus, para mim sair dessa vida, que ela não aguentava ver o filho dela naquele estado, viciado, entregue às drogas, porque eu vivia para o meu vício. Eu já não tinha mais vida, eu vivia só para usar as drogas. Só vivia em função disso, de ter aquele prazer que a droga poderia me oferecer naquele momento. E para sustentar o meu vício, eu me envolvi com assaltos, saía para a rua, roubava carro, não media esforços para poder obter aquela droga. Cheguei a correr risco, porque ia para a rua armado, sabia que correria o risco de trocar tiro com a polícia, mas isso nada me importava. O que me importava era quando eu terminava o assalto, pegava aquele dinheiro, ou quando eu vendia o carro que eu roubava, porque eu sabia que quando eu pegasse o dinheiro eu iria usar droga, eu iria ter prazer por algumas horas ou por algumas noites. E com essa situação, quem estava ao meu derredor, minha família, meus vizinhos, olhavam para mim como um caso perdido. Eles me viam apenas como mais um viciado, usuário de droga, que fazia de tudo para manter o seu vício. Então eles já olhavam para mim, como se diz, com um canto de olho, vendo que eu já não tinha mais esperança, que para mim já não haveria mais jeito. E chegaram a falar para minha mãe que eu já não tinha mais jeito, que era para ela desistir de mim, que eu era um caso perdido. Uma determinada vez eu indo para um assalto, eu armado, indo para roubar uma caminhonete que estava encomendada, eu fui preso. E fiquei 30 dias preso. Esses 30 dias de sofrimento, por mais que foram somente 30 dias, mas foram de sofrimento, tormento, por quê? Não só pelo fato de eu estar preso, porque eu também estava longe das drogas,
Foi quando, passados esses 30 dias, eu saí da cadeia, foi aonde chegou o meu fundo de poço. Porque é aí que eu me envolvi mesmo no mundo do crime, no tráfico. Passei a depender totalmente do tráfico, me envolvi com facções, com crime organizado, passei a me envolver no tráfico no Paraguai, trazia drogas de lá, trazia armas, tudo para ter uma vida, como se diz, de luxo, para ter algo melhor, só que na realidade ali era o meu sofrimento, o meu tormento. Foi quando eu conheci a minha esposa e com 2 meses que nós havíamos nos conhecido, decidimos ir morar junto. E o Diogo era uma pessoa muito agressiva, além de traficar, o Diogo ele também usava drogas. Nisso o Diogo passava o dia todo para a rua, às madrugadas, né, se drogando, né, com outras mulheres. E ele chegava em casa muito agressivo, né, porque ele era usuário de cocaína. Então o Diogo chegava em casa agressivo, muito nervoso, né, onde ele me batia, várias vezes ele me agredia, do nada. Me recordo de uma vez que eu peguei um dinheiro da carteira dele, porque eu achava que ele gastava todo o dinheiro dele com as mulheres aí fora, né? E eu dentro de casa, trancada, esperando ele voltar e nada tinha. Então eu fui e tirei um certo valor da carteira dele. E ele percebendo, ele muito drogado naquele dia, ele pegou uma arma 9mm e colocou na minha boca. Ali é onde foi um dos meus fundos de poço, né, porque eu pensei que eu iria morrer. Houve luta corporal, agressões verbais, né, mas dali surgiu outros sofrimentos, porque o Diogo não largou das drogas, né. Então, em 6 meses que nós estávamos morando junto, ele foi preso por tráfico. E ele preso, todos os finais de semana eu ia visitá-lo, mas ele nunca deixou de me agredir. Mesmo eu fazendo tudo o que eu fazia por ele, ele me agredia. Eu me sentia a pior mulher do mundo, porque quando a gente vai ficar com uma pessoa, morar ou casar com uma pessoa que a gente ama, a gente vai para ser feliz, né? E eu não tinha momentos de felicidades, porque eu passava todos os dias sozinha, enquanto ele estava para a rua. Então, quando ele chegava, eu esperando o amor dele, o carinho dele, é onde ele me agredia muito. Então, eu me sentia um lixo, eu me sentia um nada, porque eu queria a felicidade, eu queria o carinho dele, o amor dele, a compreensão dele, mas isso eu não tinha. Então, foi ao ponto que ele chegou a ser preso, né? Uma dessas noites que ele ficou para a rua. Então, foi aonde que, através de mim, eu sendo preso pela 2ª vez, ela também acabou se envolvendo. Porque eu preso, eu não teria como fazer o tráfico aqui fora. Então foi aonde eu envolvi ela era meus braços, minhas pernas, aonde eu mandava ela ia. Não tinha tempo ruim. Foi quando eu comecei a traficar de cidades para cidades, levando drogas, né, para outros estados. E então eu ficava de rodoviária em rodoviária, com drogas dentro da bolsa. Então as pessoas olhavam para mim, não achavam que eu estava com drogas dentro da bolsa, que eu ia bem maquiada, né, eu era uma pessoa comum, que estava ali na rodoviária, né, ia para uma cidade, mas dentro da minha bolsa havia drogas, né. E eu fazia isso para me sustentar e sustentar ele, porque eu não deixava de visitá-lo. Ele passou durante 4 anos e 8 meses preso. Nesses 4 anos e 8 meses preso, ele me agredia. Mesmo dentro da prisão, ele me agredia. Teve um certo momento, né, coisas que ele não deixava no meu corpo marcado. Ele na rua, na cadeia, ele quebrou meu nariz com uma cabeçada que ele me deu do nada. Como esse dia que eu dei essa cabeçada no nariz dela, eu estava alucinado. Não vi nada, a hora que eu vi ela já estava chorando, com a mão no nariz inchado. Eu desesperado, não sabia o que fazer. Também fiquei apavorado e não estava sentindo raiva dela. Eu não sabia porque que eu tinha machucado, não sabia porque que eu tinha dado aquela cabeçada nela. Não havia motivo para mim estar fazendo aquilo, mas por determinadas circunstâncias que eu estava com ela, sentimentos, vinha ódio, mágoa dentro de mim, e a hora que eu vi, eu já estava machucando ela. E todos os dias de visita eu chorava muito, eu pedia a atenção dele, mas mesmo dentro da prisão ele se drogava muito, ele ficava para fora, me deixava ali sozinha na cama dele, né? Mas quando ele voltava nervoso, qualquer coisa que eu falava, ele me agredia também com chutes, pontapés, tapas, socos.
Mas eu pensava que ali seria o meu pior sofrimento, né? Mas aí chegou ao ponto de quando eu comecei a transportar drogas para ele na rua, de cidades para cidades, foi quando eu fui presa. E aí começou um sofrimento ainda maior na minha vida pelo fato de ver a pessoa que eu amava, que nunca tinha tido envolvimento com essa vida, estar sendo presa. E lá dentro é muito sofrimento, porque você não tem um contato com as pessoas que você ama, né? Você não pode estar se alimentando daquilo que você quer, vestindo o que você quer, né? Você não tem a sua liberdade, né? Então ali foi o meu sofrimento. O meu sofrimento foi quando eu também fui passando de cadeia para cadeia, né? Quando eu cheguei na penitenciária feminina, muito grande, muitas celas, muitas mulheres, né? Eu lembro quando eu cheguei numa penitenciária e eu cheguei com a minha sacola, né? Vestida um uniforme e um colchão podre, mal cheiroso, né, um colchão ruim debaixo do braço, ninguém me ajudando, e as agentes me conduzindo até a cela, e todas as meninas das celas penduradas, vendo quem estava chegando na unidade. E uma das vezes que eu me recordo muito foi para dormir, né, porque a gente dormia no chão, eu dormia no chão. Né? Nesse dia que eu cheguei nessa penitenciária, não havia cama para mim, e eu dormi no chão e eu lembro que não tinha espaço para eu colocar minhas pernas. Então eu dormi próxima à grade, eu dormi com os meus pés fora da grade, para fora da cela. Né? E ali eu passei a noite, lembrando da minha família, pensando nele. Por mais de tudo que ele me fazia, eu amava, eu queria estar com ele, eu queria estar próximo aos meus pais, eu queria sair daquele sofrimento. Né? Mas ali eu já estava sentenciada a 1 ano e 8 meses. Mas não parou por aí. Quando eu saí com 1 ano e 8 meses de presa, eu continuei no mesmo erro, no mesmo caminho, no tráfico. Né? Porque para mim não tinha mais portas abertas, não tinha mais esperança de nada, porque a pessoa que eu amava estava presa, né? Ele me esperava, ele me aguardava ali para visitar, eu precisava trabalhar, mas se eu trabalhasse eu não teria tempo para poder visitá-lo, então eu continuei no mesmo caminho, no tráfico. E mesmo eu voltando a visitá-lo, ele me agredia, mesmo eu voltando a fazer tudo por ele de novo, todo aquele sofrimento veio por pior. E ele, além de me agredir, né, fisicamente, verbalmente, todas as visitas, né, e então foi aí que eu sofri mais. Eu recebi a carta da minha esposa dizendo que ela queria se matar, que ela não aguentava mais aquela vida, então para mim foi um verdadeiro tormento. E eu cada vez mais envolvido, cada vez mais dedicando a minha vida, porque a minha juventude, porque eu era jovem, para o mundo do crime, dedicando para o mundo das drogas, de destruir família, porque querendo ou não, a vida que eu levava no tráfico, eu destruía famílias também. Teve noites de eu chegar a cheirar 70 gramas de cocaína na noite, preso. Eu fui parar numa penitenciária de segurança máxima, no estado de São Paulo, e lá eu perdi o chão dos meus pés, né? Já não tinha perspectiva de vida, mas ali sozinho na cela eu parei para refletir, eu já tinha ouvido algumas mensagens do bispo, palavras que ele tinha dito, e aquelas palavras vieram de encontro à minha vida, de encontro à necessidade que eu me encontrava, e eu me identifiquei com aquelas palavras. Foi quando eu resolvi fazer uma oração, resolvi me humilhar diante do Senhor Jesus, e fiz isso, fiz uma oração, fiz um voto com Deus, um pacto lá dentro da cadeia, que se Ele me desse uma oportunidade, uma chance de sair dessa vida, do mundo do crime que eu estava vivendo, eu iria fazer a vontade dEle. E logo depois que eu fiz essa oração, passado esse pouco tempo, eu recebi a minha liberdade. Minha esposa já estava em liberdade, porque ela já havia saído, só que ela ainda continuava no tráfico para mim. Só que eu já saí decidido em mudar de vida, eu saí decidido que eu já não queria mais viver daquela forma. Foi quando juntos nós procuramos a igreja e resolvemos entregar nossa vida. Começamos a participar das correntes, começamos a lutar. Momentos difíceis, lutas vieram, mas eu nunca me esqueci daquele voto, aquele pacto que eu tinha feito com Deus. O Diogo, que era uma pessoa nervosa,
deixou de ser uma pessoa nervosa, né? Eu que era uma pessoa incompreensiva, passei a ser uma pessoa que compreendia ele, né? O Diogo que usava drogas, né, para poder ter paz, ele não precisou mais usar drogas, né? Eu que era uma pessoa possessiva de ciúmes também com ele, eu passei a não ter mais ciúmes dele. E já nós dois caminhando, a nossa vida já estava caminhando, nós ouvimos falar do Espírito Santo. Ouvimos falar que ele era a garantia da mudança, da transformação total e completa da nossa vida. Foi quando nós colocamos toda a nossa força em buscar e receber o Espírito Santo. Foi quando veio o primeiro simpósio do Espírito Santo. Eu busquei com toda a força. Ali eu derramei a minha vida perante o Senhor Jesus. E ali eu recebi o Espírito Santo. Ali houve a transformação total e completa. Ali eu tive a certeza da minha salvação. Ali eu tive a certeza que Deus era comigo. Que aqueles problemas que eram enormes, quando eu não tinha a presença dele, se tornaram pequenos, porque o que havia dentro de mim era a paz, era a alegria, coisa que eu não conhecia, eu não tinha. Mas quando eu recebi, eu tive Jesus dentro de mim, eu passei a ter essa alegria, essa paz. E pelo fato da minha esposa ver essa mudança em mim, depois que eu recebi o Espírito Santo, porque os frutos eles já vêm naquele momento que você recebe. Então eu já passei a ser uma nova pessoa. Então ela viu que houve uma mudança, então ela também colocou toda a força em receber. E quando ela recebeu, ela teve esse encontro com Jesus, aí sim a nossa vida, a nossa transformação de vida foi total e completa. Hoje somos felizes, temos um casamento abençoado. Nós compreendemos um ao outro, nós tudo que fazemos, temos o auxílio um do outro, um compreende o outro, um ajuda, um dá opinião, coisa que não existia antes, né? E hoje nós temos essa paz. Minha própria irmã que chegou a dizer para minha mãe que não havia mais jeito para mim, ela me vê como um homem de Deus, ela me vê como uma pessoa mudada, uma pessoa transformada de caráter. Hoje, ela viu que através de eu ter recebido o Espírito Santo, houve uma mudança total e completa, não só em mim, mas também em minha esposa, porque reflete para eles tudo isso que aconteceu em nossa vida. Os nossos vizinhos que me viam como um traficante, uma pessoa perdida, um ex-presidiário sem perspectiva de vida, não, hoje eles me veem como uma pessoa transformada, trabalhador, digno de caráter e de respeito. Então eu retribuo grandiosamente isso ao nosso batismo com o Espírito Santo.